E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O zagueiro Ramon deu entrevista coletiva na Toca da Raposa e falou sobre o jogo de domingo contra o América pela semifinal do Mineiro. Ele lembrou que na partida da primeira fase o Coelho ganhou com um gol irregular e que os confrontos da semifinal serão diferentes. E eu espero mesmo que seja bem diferente, porque o América foi muito melhor que o Cruzeiro naquele jogo. De fato, o gol que eles marcaram com o Joseph foi irregular, né? O cara estava impedido e a arbitragem não marcou. E nesse jogo do Campeonato Mineiro, nas semifinais e numa eventual decisão também, vai ter VAR, tá? Tem arbitragem de vídeo. Esse tipo de erro, claro, não deve passar. Mas ainda assim, o Cruzeiro fez um jogo muito ruim naquele dia. Foi o fatídico jogo do Alan Ruschel no meio-campo, né? E a gente espera que as semifinais sejam muito diferentes. O Cruzeiro melhorou bastante desde aquele jogo. O América teve recentemente aí uma fase meio instável, né? Até contou com a arbitragem para passar na Copa do Brasil, naquele pênalti lá do Ferroviário que a bola entrou e a arbitragem não deu, mas enfim, o América fez a parte dele e conseguiu passar. Ficou 4 jogos sem vencer, mas nas últimas 2 rodadas conseguiu vitórias, não sofreu gols e parece que o América também está reencontrando seu caminho. E é por isso mesmo que vai ser um confronto muito legal, né? Porque os times se conhecem muito bem, os treinadores também, o nível técnico das equipes é bem parecido aí na minha opinião, e a vantagem que o América tem é uma vantagem importante, mas uma vantagem pequena, né? O Cruzeiro precisa basicamente ganhar um dos 2 jogos e empatar o outro. Se perde o primeiro jogo, por exemplo, por 1 gol, a gente tem que ganhar por 2 gols na partida seguinte. Mas eu tô animado, acho que vai ser um confronto bem legal, serão 2 jogos muito bons pra gente se testar pra Série B, que é o que realmente importa, e eu acredito que o Cruzeiro tem sim condição de passar. Alguns portais de notícias sem credibilidade noticiaram que o Cruzeiro fechou e tá com tudo certo para a chegada do Guilherme Bissoli, atacante do Atlético Paranaense, mas nenhum dos setoristas confiáveis confirmou essa história até o momento. O que é fato desde a semana passada é que existe o interesse do Cruzeiro no atleta e as partes estão em negociações. Só que outros clubes também têm interesse no Bissoli, o Fortaleza é um que já foi citado, e até o momento não tem nada definido, tá? Pode ser que esse atacante chegue para o Cruzeiro, pode ser que não dê em nada, estão negociando. Nada certo até o momento, eu não traria, porque acho que a gente já tem muito atacante aqui no plantel e não acho que o Bissoli seja muito melhor do que aqueles que já estão aqui. E falando em contratações, alguns jogadores têm chegado ao Cruzeiro para o time de base. O Globo Esporte noticiou que o atacante Paulinho já está em BH fazendo exames médicos e assinará até dezembro de 2022. Ele está no último ano de base, em fim de contrato com o São Paulo e fez mais de 100 gols na base do tricolor. Eu já falei sobre o Paulinho há algumas semanas, é um garoto que apareceu muito bem na base do São Paulo, especialmente no Sub-17, mas no Sub-20 não conseguiu se destacar tanto assim. Ele está em fase final de contrato com o São Paulo, está vindo para o Cruzeiro de graça, com a perspectiva de ser utilizado no profissional talvez no próximo ano. E a título de curiosidade, olha os números dele a cada temporada. Em 2017 foram 36 jogos e 33 gols no Sub-17. Em 2018, 44 jogos e 21 gols, uma parte pelo Sub-17, outra pelo Sub-20. Em 2019, ele fez apenas 13 jogos e marcou 6 gols, sempre pela equipe Sub-20, e em 2020 foram 21 jogos e apenas 3 gols. E esse número baixo de partidas dele em 2019 me parece que foi por uma lesão, porque o último jogo que ele fez em 2019 foi em maio, mas eu não achei nenhuma informação confiável de qual foi a lesão que ele teve. Ele retornou em 2020, né, mas aí teve a pausa da pandemia, foi uma temporada muito atribulada e os números caíram bastante. Acho que é por isso até que o São Paulo tá abrindo mão do garoto, né, não procurou aí para uma renovação ou não esteve disposto a pagar aquilo que os seus empresários querem. E esse é o meu grande temor nessa história, que o Cruzeiro esteja oferecendo a atletas e a empresários um salário muito alto para um atleta que chega para jogar pelo Sub-20. Se ele mostrar futebol no Sub-20, aí sim ele pode pensar em ter uma chance no profissional, mas nesse momento ele é apenas um atleta de base e eu espero que esteja ganhando como um atleta de base. O Super Esportes noticia também a chegada de outros 2 atacantes. João Pedro vem do Bahia para o time Sub-17
sub-18. No ano passado ele serviu a seleção brasileira sub-17 num período de treinamentos na Granja Comari. Já Daniel Melo estava no Palmeiras e se destacou em 2019, jogando junto com Gabriel Veron e marcando 14 gols em 36 jogos. Em 2020 ele sofreu com lesões e jogou apenas 5 vezes pelo time sub-20, sem balançar as redes. Em nenhum lugar foi noticiado que o Cruzeiro esteja colocando R$1 sequer nessas negociações. Então me parece que são jogadores que estão vindo para o Cruzeiro e a gente está deixando um percentual dos direitos econômicos com os antigos clubes. No caso do Daniel, que está vindo do Palmeiras, não, porque ele já rescindiu o contrato, mas o Paulinho, que está vindo do São Paulo, e o João, que está vindo do Bahia, esses ainda tinham contrato com os seus clubes e o Cruzeiro deve deixar um percentual e os clubes liberam um jogador para que ele se desenvolva aqui. Dos três, o único que eu já vi jogando é o Paulinho, que fez gol contra o Cruzeiro na Copa São Paulo 2019, inclusive, e é o que está mais perto de subir. Os outros ainda têm aí 2 anos de base, pelo menos, então são jogadores que têm mais tempo para a gente desenvolver. E todos os três estão assinando até o final do ano que vem, né? Vamos torcer para que dê certo. São apostas, eu gosto desse modelo de negociação, desde que os salários sejam baixos, né? Que a gente não esteja fazendo nenhum tipo de loucura, nem no salário do jogador, nem com questão de percentual, empresário e tudo mais. O Dedé foi notícia nas últimas horas por causa da perícia médica realizada para atestar se ele pode voltar a jogar. O exame foi realizado na última sexta-feira, mas o Cruzeiro não foi notificado. Então a Justiça invalidou o procedimento e definiu que seja feita uma nova perícia, mas ainda não marcou a data. É só mais uma etapa burocrática, digamos assim, nessa discussão judicial entre as partes, né? Para quem não lembra, o Dedé ainda é atleta do Cruzeiro, mas está em litígio com o clube e inclusive ele está movendo na ação um pedido de 35 milhões de reais contra o Cruzeiro. E eu só selecionei essa notícia porque tem uma curiosidade mesmo de qual é o exame que eles fazem para atestar se o cara tá realmente bom, né? Será que é só um exame médico, uma avaliação física ali? Ou será que, sei lá, os caras consideram o histórico do atleta e falam: ô Dedé, sobe nesse palco aí, dá um pulão e uma sarrada no ar. Se você chegar inteiro, tá tudo bem, pode jogar. Será que tem algo a ver com isso, né? Porque no último ano e meio, o Dedé tem mais pulo de palco e sarrada no ar do que presença em campo. A empresa de auditoria e consultoria Moore aprovou o balanço do Cruzeiro que foi divulgado na última semana, com dívida total de 897 milhões de reais. Os integrantes do Conselho Deliberativo votam nessa quinta-feira, às 5h30 da tarde, se aprovam as contas do clube ou não. E segundo uma reportagem do jornal O Tempo, um grupo de 4 conselheiros se mostrou contrário ao documento, classificando o balanço como esdrúxulo e dizendo que a gestão está se valendo de pedaladas fiscais para mascarar o exorbitante déficit de 180 milhões e pedem até o impeachment do presidente Sérgio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa matéria do jornal O Tempo, em que tem lá o texto na íntegra desses conselheiros aí que assinam o documento e que são contra o balanço, tá? Mas assim, analisando essas duas versões do fato, tanto a aprovação da consultoria quanto esses conselheiros que se mostram contra, eu diria que os dois estão certos dentro de um contexto. Essa empresa Moore, ela julga a divulgação dos dados através das regras contábeis e me parece que é sim aceitável que dentro dessas regras você coloque um valor que recebeu como desconto pela negociação dos débitos com a procuradoria como se fosse dinheiro entrando nos cofres. Na prática, não é. Na prática, a regra contábil não vai pagar conta. E é por isso que a alegação dos conselheiros também tem um fundo de verdade, porque na prática mesmo o Cruzeiro foi um prejuízo na casa de 200 milhões de reais. O Cruzeiro não teve superávit nenhum, tá? Então, assim, sobre essa questão de impeachment, isso aí, cara, é pra fazer barulho, não tem a menor chance. Como todo mundo sabe, o Conselho do Cruzeiro hoje, ele é formado por pessoas que estão fechadas com o Sérgio. E até pior que isso, o Sérgio montou o Conselho naquele acordo lá com o Pedrosa e com o Najib. Então, não tem a menor chance do Sérgio ser tirado do cargo. Mas eu acho que enquanto torcedores, a gente tem que ter noção e tem que entender os dois lados dessa moeda aí, tá? Porque é uma questão muito mais semântica do que qualquer outra coisa. Na prática mesmo, o Cruzeiro teve prejuízo e o bicho tá mais feio do que nunca, tá? A coisa tá ruim mesmo, e se o Cruzeiro não subir de divisão nessa temporada, a possibilidade do Cruzeiro ficar ainda pior, ou sabe-se lá se vai existir no ano que vem, ela é real. E pra fechar, o time feminino do Cruzeiro perdeu ontem de virada por 2-1 pro São José e caiu pra última posição no Campeonato Brasileiro.
O nosso gol foi marcado pela Duda em cobrança de pênalti. E o bizarro é que o Cruzeiro até jogou melhor, tá? Os 2 gols que sofreu foram em erros da saída de bola e o Cruzeiro perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo. Assim, realmente o time tá rateando, se não acordar pra vida vai cair, porque é um campeonato com 16 times, 15 rodadas, e dos 16 caem 4, e hoje o Cruzeiro é o último lugar, o trem tá ruim. Após a derrota, o clube até anunciou a contratação de mais 2 jogadoras, a atacante Joelma, que estava no Fortaleza, e a volante Tayla Souza, que estava jogando no Valadares Gaia de Portugal. Valadares Gaia, que é um baita nome de time, diga-se de passagem, mas enfim, vamos torcer para que elas possam ajudar, né? O time do Cruzeiro tá aí numa fase muito complicada, sem vitórias nos 4 primeiros jogos e sofrendo com a perda aí de diversas jogadoras também no departamento médico. O próximo jogo é no domingo à tarde contra o Minas e Cesp fora de casa e tomara que as cabulosas finalmente vençam. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O vídeo de amanhã, sexta-feira, vai ser um 6x1 Responde e no sábado a gente volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!